Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E aí, como é que estão passando aí nesse início de 2021? Espero que muito bem. E estamos de volta aqui, mais um Road Sack at Home, trazendo um conteúdo super maneiro para vocês. Ainda estamos de férias, tô com saudade já de vocês, essa interação, mas logo mais a gente está de volta, logo mais a gente traz aí a Maluzinha, a gente traz o Cardequeira, ficar todo mundo junto de novo. Bom, pessoal, cadê meu PPT? Aqui meu PPT. Bora lá. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Almeida, a galera na comunidade me chama de Shelter e eu faço parte do time de conteúdo aqui do RoadSec. Bom, hoje a gente, para não perder o nível, a gente trouxe um cara bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre linguagem de baixo nível, mas precisamente Assembly. E hoje a gente trouxe ele, o Felipe Juca Sanches. Quem não conhece o Juca, né? Uma figuraça aí da comunidade. E o papo hoje tá bem legal, cara. Então acompanha aí com a gente. Mas antes, alguns recadinhos. Como estamos de férias, a gente não vai ter sorteio e nem vai ter certificado, tá, galera? Não fiquem tristes, mandem suas perguntas, vocês podem comentar aqui no vídeo. Ou, que é minha master indicação aí, vai lá no nosso Discord, a gente lá no nosso server tem um canal de perguntas. Então, você pode mandar pergunta lá. Eu convido já o Juca a entrar lá no nosso Discord também. E aí a gente faz toda essa troca de perguntas e respostas lá com a galera. discord.io/roadsec. Cola lá com a gente que vai ser bem legal. Pessoal, se vocês não conhecem a The Hack ainda, o que eu acho difícil, mas caso vocês ainda não conheçam, vale super a pena. Acessa lá, joga no Google The Hack, clica no primeiro link que aparecer e se inscreve na nossa newsletter semanal. É muito maneiro, vocês não podem perder esse conteúdo. Seja conteúdo técnico, notícias semanais. E importante, a The Hack ela traz também vagas de emprego. Então, se você quer iniciar na área, quer trocar o teu cargo, quer trocar a tua área, a The Hack é o lugar certo também para você dar uma procurada. Beleza? Bom, pessoal, eu tenho que falar a minha frase bordão aqui do Road Sack at Home versão férias, que é: como diz nossa querida Malu Sabino, nós estamos em todos os lugares, somos onipresentes e oniscientes, sabemos de tudo. Segue a gente lá no nosso Facebook, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, segue a gente no nosso Twitter, na nossa Twitch, no YouTube. Se você curte aquelas músicas racudonas lá, curte a gente lá, segue a gente lá no Spotify. E vai também lá no Periscope, descobrir o nome, é Periscope. E digo mais, descobrir para que serve. Periscope é tipo um Instagram do Twitter, cara. Não sei se as pessoas usam, mas segue a gente lá também, cara, recomendo. Quer fazer networking? Quer ficar a par do que rola aqui no RoadSec? Segue a gente lá nos nossos grupos do Telegram, segue a gente nos nossos grupos do Facebook, tem memes excelentes por lá. E segue a gente lá no nosso grupo no LinkedIn, se você quer manter o network, fazer um network bacana, lá é o lugar certo. Bom, pessoal, falei demais. Bora começar com isso daí? Queria chamar aqui, Juca, sobe aqui. Olha ele aí. E aí, beleza? Tudo bom, cara? Como é que você tá? Tudo jóia. Pô, que legal. Primeiramente, queria agradecer, cara, por você ter aceito o nosso convite. É muito bom ter você aqui com a gente. Juca, pessoal, quem não conhece ele, tem um canal maneiro lá, o Rap Hack Videoblog. Se vocês não conhecem, vai lá, dá uma conferida, é bem maneiro. Ô, Juca, o que você veio falar hoje aqui pra gente? Bom, a gente combinou aí da gente bater um papinho sobre programação de baixo nível, né, em código de máquina, em assembly. E aí eu resolvi usar como exemplo, tentar fazer alguma coisa meio didática. Talvez não vá conhecer, mas os que tem essa máquina de coração. O MS foi para o Brasil e no mundo, né, na década de 80. E, na verdade, não era um computador só, era um padrão técnico e que vários podiam fazer computadores que seguissem aquele padrão, né? Então, eu vou usar o exemplo, né? Então, aqui eu tenho, para quem não conhece,
só para mostrar para vocês, tem um MSX aqui, que é o modelo, um dos modelos que foi comercializado aqui no Brasil. Então, ele tem esse Que tecladão, maneiro. tem uma entrada para cartucho aqui, né? Então, os programas podiam ser distribuídos em forma de cartucho. Então aqui eu tenho o jogo do Galaga, um jogo de navinha em cartucho. Bota aqui o cartucho, né? Mas podia também ser distribuído cat, né? Ou tinha uma forma muito esquisita para os dias de hoje, mas naquela época era comum também revistas e livros trazerem código-fonte de programas para você digitar e carregar digitando, entendeu? Você carrega no computador digitando o código em linguagem BASIC, às vezes. E eu estou aqui com um exemplo de um livro que chama Rotinas Gráficas em Assembler para o MSX. Então eu vou usar ele de exemplo e tem umas peculiaridades aqui nesse livro, né? Que na verdade já na capa ele tem um erro, né? Porque não é assembler, é assembly da linguagem, que é linguagem de montagem, né? É linguagem assembly. Assembler, linguagem que às vezes as pessoas falam, né? Amo em assembler. Não, assembler é o programa que vai ter o código fonte escrito em assembly e gerar um código objeto, né? Que seria a sequência de número o binário mesmo, né? Os números que o processador lê para entender, isso aqui é a operação tal. Então, o número 7 é a operação que faz tal coisa. Número 15 faz outra coisa. Então, tem a trica, onde para cada número tem uma operação. Essa relação entre valores numéricos e alguma operação que instrução, né, que é capaz de executar, que a gente chama de mapeamento de opcode em instrução. Opcode é esse código numérico e a instrução ela pode ser representada na linguagem assembly por um mnemônico. Mnemônico vem de memória, né? Mnemônico é algo que torna fácil do que algo se trata. Então, um mnemônico é uma expressão escrita em texto mesmo, que é o nome da instrução, né? Então, a linguagem assembly usa esses nomezinhos escritos em texto, mas que no fundo, tem um mapeamento um para um com os numéricos dos opcodes. Então, se você pegar uma lista de números, aqui é código de máquina mesmo, e uma listagem escrita em texto usando esses nomes, as instruções, é a linguagem assembly. Mas realmente você consegue mapear um para um. Cada nome você tem um valor. Né? E, dado um valor, você consegue descobrir de novo qual era o nome da instrução que aquele valor corresponde. Né? Então, esse processo inverso de você pegar o binário e trazer de volta para a forma de código-fonte é o que, nas linguagens de alto nível, a gente chama de descompilação, que é usado para engenharia reversa. Né? Você tem lá o executável, você não tem o código-fonte, você usa um descompilador para gerar um código-fonte de novo para você. No caso da programação em assembly, você pode fazer esse processo, em vez de gerar linguagem de alto nível, o assembly mesmo, né? E aí seria o processo de fazer um desassembly, né? Assembly é pegar o executável e gerar uma listagem de código na linguagem assembly. E ferramentas que fazem isso, tá? Hoje a gente não vai falar de linguagem de alto nível, C ou outra linguagem de baixo nível, assembly. E em particular do assembly do processador Z80, que é o processador nos computadores MSX, mas também foi usado em um monte de outras coisas. Foi muito popular esse processador. Né? Um exemplo aí que bastante gente deve conhecer, o Z80 é o processador que tomava conta do chip de som, né? Ficava gerenciando o playback de música pelo chip de som do Master System, videogame, né? Não, minto, do Mega Drive, né? O Mega Drive tinha um chip de som lá que era controlado pelos 80. Já o resto do jogo tinha um processador mais poderoso que era o Motorola 68000, que a gente não vai falar sobre ele hoje aqui,
mas é um processador de 16 bits já, e com mais capacidade de processamento, mas também um pouco mais complicado de programar, né? Já o Master System tinha só o Z80. O Z80 fazia tudo, tanto a lógica do jogo, quanto coordenar a música, imagem, tudo era feito por um processador só, o Z80, no Master System. Já o Mega Drive ficava delegado apenas para controle de música, o Z80. E no MSX era o processador principal, o Z80. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre o assembly do Z80. Esse livro aqui bom, tem esse erro aqui na capa, né? Mas tem uma outra coisa que eu não gosto desse livro, que é que ele é um livro de software proprietário. Ele, em vez de ele trazer código-fonte explicando para você o que os programas fazem, né? Tem umas rotinazinhas que fazem algumas tarefas bem simples para auxiliar no desenvolvimento de programas, né? Então tem alguns exemplos de rotinas gráficas e no final tem rotinas de fazer sons também. Mas ele não traz o código-fonte, ele traz só a listagem dos números. Então deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês, ó. Esse monte de número aqui são os valores em hexadecimal dos bytes que compõem um programinha já em forma binária, em forma executável. E não tem nada nesse livro que explica por que essa sequência de números faz o que diz que a rotina faz, entende? Então, não tem conhecimento aqui, tem só distribuição do programinha em papel, entendeu? Então, do ponto de vista assim, educacional, é muito ruim. Mas, dado que a gente tem um livro muito ruim, a gente pode fazer algo muito bom com ele, né? Que é fazer um exercício de engenharia reversa. Então, vamos pegar essas rotinas aqui, uma delas, e a gente vai fazer a reversa. Já que não veio o código-fonte, a gente vai tirar na marra e descobrir qual é o código-fonte original dessas rotinas, para ver se batendo o olho nesse código-fonte faz algum sentido, porque olhando os números não vai fazer sentido, entendeu? Então, como eu disse, são rotinas gráficas, né? E no final tem algumas rotinas de fazer efeitos sonoros também. A primeira rotina do livro, ela se chama rotina número 1, e a função dela está descrita aqui como deslocamento de caracteres para cima. Sabe quando você tem um terminal de texto e você dá um enter e rola a página, rola o texto assim, sobe uma linha? Então é isso, é esse efeito. Imagina que você está lá fazendo um programinha no MSX que tem texto escrito na tela e você quer que um pedacinho, uma janela da tela, né, um retângulo de texto da tela role de uma linha para cima. Tá? Então, essa rotina faz isso. Pô, mas não poderia programar isso numa linguagem de alto nível? Por que precisa ser em código de máquina? Né? Porque naquela época os computadores eram muito rudimentares, muito lentos, e com pouca memória, e com pouco poder de processamento. Então, às vezes, você fazia numa linguagem, por exemplo, BASIC, que é uma linguagem de alto nível, e ficava lento demais, entendeu? Então, para você fazer algo mais fluido, você conseguir fazer umas rotinas que vão rodar de forma mais rápida, você podia fazer em código de máquina e usar isso dentro de outros programas. Então, você pode fazer um programa inteiro em BASIC, mas para fazer essa função que ficaria lento, só nesse ponto você chama uma rotina especializada e otimizada para rodar mais rápido, entendeu? E é para isso que servem essas rotinazinhas aqui. Então, no caso aqui é uma rotina de deslocamento dos caracteres para cima. A rotina número 2 do livro, por exemplo, é deslocamento dos caracteres para baixo. É a mesma coisa, só que no sentido oposto. O código deve ser muitíssimo parecido, mas, enfim, não vamos olhar todas as rotinas do livro, não. Vamos só focar nessa primeira. Aí ele tem aqui alguns parâmetros de como é que se usa essa rotina. Então ela diz, endereço inicial 56.000, endereço final 56.088. E o código de ativação, o código de verificação, aí tem um número ali que é um código de verificação. Esse código de verificação é o que a gente chama de checksum. Até hoje em dia tem isso, né? As máquinas fazem automaticamente hoje cálculo de checksum para saber se numa troca de pacotes em rede, se o dado não está corrompido, né? Se não teve um erro de transmissão. Então você tem esse cálculo que basicamente é fazer algum tipo de soma
de todos os valores dos bytes aqui, alguma operação aritmética entre todos os bytes do programa, e vai dar um resultado. Aí, se o resultado for igual àquele do código de verificação, do checksum, significa que você não digitou errado. Como isso aqui é para digitar do papel, né? É muito fácil você trocar uma letra, trocar um 4 por um A, sei lá, um 8 por um B, às vezes é meio confuso, né? Então, para garantir que você não errou a digitação, tem esse checksum aqui. Agora, e o endereço inicial e o endereço final? Vamos lá, joga aí a minha tela do terminal, que a gente vai começar a manipular esses bytes, tá? Então aqui eu tenho um diretório roadsec, onde eu já coloquei eu vou abrir o editor de texto aqui, eu escrevi rotina1.txt. Aqui nesse arquivo eu já digitei todos aqueles bytes, né? Então a gente tem lá 21, 00, isso é o que está escrito no livro aqui, da rotina número 1. Como é que a gente transforma isso aqui em assembly? Bom, primeiramente a gente podia usar um programa que faz essa conversão automaticamente para a gente. Mas o propósito aqui não é fazer do jeito fácil. O propósito aqui é fazer do jeito difícil mesmo, manualmente, mas para que pelo menos a gente tenha a oportunidade de ver o processo e saber o que um disassembler faz. Tá? Então a gente vai fazer na unha, vai ser meio chatinho, mas vai ser melhor do ponto de vista educacional. Né? Então eu vou escrever aqui em cima o endereço inicial e o endereço final. Então ele está dizendo aqui que o endereço inicial é 56.000. Esse valor 56.000 é o endereço de memória, mas é escrito em notação decimal, né? Eu vou abrir aqui uma calculadora. Deixa eu abrir a calculadora para a gente fazer a conversão desse valor para hexadecimal. Que é uma outra notação, são só formas alternativas de escrever números, tá? Então aqui na calculadora eu vou escrever 56.000, e aí eu vejo aqui embaixo que na base 16, que é o hexadecimal, o número 56.000 corresponde à representação DAC0. Então, vou escrever aqui, DAC0. Dizer DAC0 ou dizer 56000 é exatamente o mesmo número, tá? São só formas alternativas de representar valores numéricos. Um usando base 10, que tem 10 algarismos, 0 até 9, e o outro usando base 16, que tem 16 algarismos, que é de 0 até o 9, aí o A vale 10, o B vale 11, a letra C vale 12, D vale... C é 12, D é 13, E é 14 e o F é 15. Então vai de 0 até F, que é de 0 até 15. Tem um total de 16 algarismos, né? A gente usa letras só porque a gente não tinha tradição de ter um desenho, tipo o desenho do 9, o desenho do 8, né? Para representar a quantidade de 10, né? A quantidade de 10 a gente costuma usar na base 10 como 1, 0, né? Mas você não tem um símbolo único, um único algarismo para representar o valor 10, o valor 11, até o valor 15, né? Então, por causa disso que a gente usa letras, porque é uma coisa que tem no teclado e dá para usar, e é só fazer essa abstração de que do A até o F tem essa correspondência com outros valores, né? Então, vamos lá. DAC0 é o endereço inicial do programa. E o endereço final do programa é 56088, que é escrito no livro ali, que em hexadecimal dá... DB18. Então, DB18 é o último endereço de memória. Então, no MSX, a gente tem bem mais do que 64K de memória disponível, tá? Mas, se eu for pensar só no endereçamento do barramento de 16 bits de um processador Z80, sem contar com os mecanismos de expansão de memória que o MSX tem, né? Mas pensando só no processador Z80, com 16 bits você consegue endereçar 64 kilobytes de memória. Esses 64 kilobytes corresponde aos endereços de 0000 até FFFF, tá? Então,
Esse é a faixa de intervalos de memória de endereçamento direto do processador Z80, tá? Então, aqui, esse DAC0 até DB18 é um trechinho de memória lá no final, lá depois da metade do... aliás, depois de mais de 75% da memória lá pro fim, entendeu? Que é o da letra D, né? Enfim, só para vocês terem uma noção assim, de onde na memória que está isso aí. Então, o que a gente faz? A gente carrega esse programa naquele endereço DAC0. Então, se eu for decodificar esses opcodes aqui, para saber o que eles significam, o número 21, que não é 21, tá? Não é a quantidade de 21, é a quantidade 2, 2 vezes 16 mais 1, porque é hexadecimal esse número. Então, isso aqui dá 2 vezes 16, 32, mais 1, 33. Então, 21 em hexadecimal corresponde a 33 em decimal, tá? Mas esse valor 21, ele é o primeiro byte do programa, que ele é o código de uma operação. Então, eu posso consultar a tabela de equivalência dos valores dos opcodes e das instruções para saber qual operação é essa. Então, vamos lá no Google e eu vou procurar aqui por Z80 opcodes, tá? E aí, esse primeiro site, pelo menos da minha busca aqui, é o primeiro site. Esse clearhome.org é um site que eu gosto bastante, que ele tem uma tabelinha dos opcodes do Z80, que é bem fácil de consultar. Então eu vou usar essa tabela hoje de referência, tá? Então, tem aqui as instruções de uma tabela numérica, né? Do lado esquerdo o primeiro dígito, hexadecimal, e no topo o segundo dígito. Então a instrução cujo opcode é 21, eu vejo na esquerda o número 2, e aqui em cima o número 1, então cruzando os dois está aqui, ó. É essa instrução. Pode ver que aparece nesse retangulinho pop-up aqui, aparece lá, opcode 21, size, né, tamanho em bytes, 3. Significa que essa instrução consome 3 bytes. O primeiro byte é o opcode e os outros 2 bytes são atributos, né, são operandos dessa instrução. E qual que é a instrução? Está escrito lá, LD, HL, vírgula, alguma coisa. Tem 2 asteriscos ali, né? Vamos copiar isso aqui, tá? Copiar. Eu vou lá no meu editor de texto. O que eu vou fazer? Esse primeiro byte e esses 2 outros bytes, ó, esses aqui são os 3 bytes que formam essa primeira instrução. E ela significa essa coisa aqui. LD, HL, alguma coisa. LD é load, né? Esse LD é o que a gente chama de mnemônico, né? É o nome da instrução para você lembrar o que significa. Na verdade, é uma forma abreviada de dizer a palavra do inglês load, que é carga, né? Então, LD significa carga, então carregue. HL é o nome de um registrador. Os registradores são memóriazinhas dedicadas que estão dentro do próprio processador e que são bem pequenininhas e são muito rápidas e usadas para operação aritmética, operação lógica, aquela operação instantânea ali. É quase como se fosse uma variável, mas não vai nem para a memória RAM, entendeu? Fica dentro do processador. Tá? Porque quando a gente fala variáveis, a gente armazena as variáveis na memória RAM. Então o processador tem que ir lá na memória e acessar o valor da variável. O registrador não precisa nem ir na memória, lá na RAM, ou ler uma constante da ROM, né? O registrador é uma memória que já está direto dentro da pastilha do processador. Tá? E tem só alguns registradores disponíveis, o HL é um deles, e tem alguns outros que depois a gente vai ver aqui, que no caso do Z80 tem esses nomes, né? HL, BC, DE, são algumas parezinhos de letras, ou letras sozinhas também, que são registradores do Z80. No caso, quando tem 2 letras, é um registrador de 16 bits, que tem 2 bytes. Quando tem uma letra só, é um registrador de 8 bits, tem 1 byte. Né? Então aqui é um registrador de 16 bits. Se você vai fazer a carga de um valor nele, você vai setar o valor dele, né? Esse valor tem que ser um valor de 16 bits também, se ele é um registrador de 16 bits. E qual valor é? Esses 2 bytes aqui, ó, o 0000. Então, é load HL 0000, tá?
Como é um valor hexadecimal, eu vou usar aquela anotação do C, que é o 0x. Eu poderia fazer também um H no finalzinho aqui, assim, né? Tem várias sintaxes possíveis. Eu vou colocar o 0x porque eu acho que muita gente já deve estar acostumada a ver código C com números hexadecimais, né? Então, usando o 0x para representar que é um hexadecimal. Então, beleza. Load HL 0000 é a mesma coisa que se eu tivesse feito numa linguagem de alto nível, HL igual a 0, entendeu? Esse é o significado dessa instrução. Seta o valor 0 nessa memóriazinha desse registrador aqui, tá? Beleza. Agora, esses 3 bytes, eles vão estar em qual endereço de memória? Eu poderia escrever aqui 0000, 2 pontos, e para dizer que esse aqui é o endereço de memória, né? No endereço 0, eu tenho o byte 21. Daí, endereço 1, byte 00, no endereço 2 eu tenho o 00. E aí esse aqui de baixo, o 01, ficaria armazenado na memória 0002, não, 3, tá? Teria 0, 1 e 2 aqui, e o endereço 3 seria esse byte com o valor 01. Entretanto, o programa não é carregado no início da memória, no endereço 0. O endereço inicial dele é esse 56.000 aqui, é o DAC0. Então vamos botar o endereço certo. O endereço de carga dele é DAC0. Então ele vai estar armazenado em DAC0. Então lá na posição de memória de endereço DAC0, você vai ter o byte 21. No endereço de memória DAC1, vai ter o byte 00. E no endereço de memória DAC2, você vai ter esse outro valor 0. E aí, no endereço de memória DAC3, você vai ter o 01, que corresponde à próxima instrução. Qual é a instrução codificada pelo opcode 01? Bom, vamos olhar na tabela. A gente vai lá na tabela, vê que 01 é a instrução que tem tamanho de 3 bytes também, e é load BC alguma coisa. Então, é outro load que vai setar outro registrador, só que agora é o registrador BC. Ele vai setar o registrador BC, que é um registrador de 16 bits, com um valor de 16 bits, que são esses outros 2 bytes de operando da instrução. Tá? Então, eu vou copiar aqui. Vamos lá. Então, o 01 é o opcode, o 20 e o 00 são o operando. Tá? Então, aqui, load BC, um valor hexadecimal, que é esses 2 bytes aí. Agora aqui tem uma pegadinha. Alguns processadores armazenam na memória os bytes na mesma sequência que a gente escreve, com o byte de valor mais significativo à esquerda, é o primeiro que aparece na memória, e no próximo endereço, o menos significativo. Entretanto, o processador Z80 faz ao contrário isso. O primeiro byte é o menos significativo, que seria o byte o byte baixo aqui, né? Que é aquele 20 ali. O segundo byte, que é o 00, é o byte mais significativo, que é o que se escreve do lado esquerdo, que tem um valor maior, né? Então aqui vai o 00, tá? Então, apesar da gente ver na memória o opcode 01 seguido pelo valor 2000, na verdade a carga no BC não é 2000, é 0020. Inverte os bytes de posição. Tá? Isso é uma característica do processador. Existem outros processadores que que fazem na mesma ordem, entendeu? Aí tem que ler a documentação do processador para saber qual é a forma de representação numérica de codificação das instruções, né? Então, beleza. Aqui a gente está fazendo a operação registrador BC vai receber o valor 20 em hexadecimal, que em decimal seria 32, tá? Aqui é decimal e aqui é hexadecimal. Tá. Agora, qual que é o endereço de memória onde vai estar o 3A? Esse valor 3A vai estar armazenado em qual byte? Bom, se no DAC0 está isso aqui, DAC1 aqui, DAC2 aqui, DAC3 é o 01, DAC4 é o 20, DAC5 é o 00, então é o DAC6 que é o 3A. Então, DAC6 é onde fica o byte de valor 3A. Depois vem esses outros aqui, vamos ver um salsichão de bytes aí, né? Quantos deles correspondem à instrução? Não sei, vamos ver. O opcode 3A, pela tabela aqui, 3A,
é load a alguma coisa. Vamos ver. Vamos copiar lá. Isso aqui é outra instrução de 3 bytes. Então, pegar o 3A, AF, FC, né? São os 3 bytes. O próximo endereço vai ser DAC, bom, 6, 7, 8, vai ser 9 aqui, né? Onde vai ficar o próximo byte. Você vê que é um processo repetitivo, né? Mas é a nossa forma de entender o que está acontecendo. E tá lá a instrução. O que é isso aqui? Tem um parênteses aqui, né? E o registrador tem uma letrinha só. O registrador A, ele é famoso. Ele é um registrador muito importante no processador, que é o acumulador. O acumulador, ele costuma ser usado para guardar resultado de algumas operações, entendeu? Você faz uma conta, o resultado pode ir para ele. Não necessariamente, tá? Mas às vezes, para algumas instruções é assim. E o acumulador, ele é um registrador, como ele tem uma letrinha só, né? Ele é um registrador de 8 bits, é um byte só. E esse byte que eu vou salvar nele, então essa operação aqui vai ser A igual alguma coisa, né? Mas você vê que essa coisa está entre parênteses. Então, na verdade, esses parênteses significa que eu vou ter que ler na memória RAM, ou na ROM, né? Ler na memória, seja RAM, seja ROM, o que tiver. Eu vou acessar um endereço memória e naquele endereço, o conteúdo que tiver lá, o byte que tiver lá, vai ser o que eu vou salvar no registrador A. Tá? Isso aqui é parecido com um acesso de ponteiro na linguagem C. Então, e o que é? Esses dois asteriscos significam um número de 16 bits, tá? Porque o endereçamento dos 80 endereça 16 bits. Então, ele vai precisar de um endereço de 16 bits para acessar a memória, que são esses 2 bytes aqui, o AF e o FC. O AF e o FC estão representados naquela notação invertendo, né? O primeiro o menos significativo, AF lá, e depois o mais significativo é o segundo, que é o FC, aqui. Então, está escrito AF, FC no binário, mas na verdade no código-fonte FCAF, né? Que como tem F aqui do mais significativo, é bem lá, bem no final da memória mesmo. Quase no finzinho desse 64K de memória. Eu vou colocar um 0x aqui para notação de hexadecimal, né? Normal. Beleza. Então, vai acessar o endereço FCAF, o que tiver naquele endereço, a leitura daquele byte vai ser armazenado no registrador A. Então, isso aqui é igual a você dizer que o A é igual ao conteúdo apontado por um ponteiro, tá? Sendo que o ponteiro vale 0xFCAF. Então, em C, seria mais ou menos isso aqui que você faria. Você teria uma variável que é um ponteiro, que tem o valor do endereço, e depois uma outra variável, o registrador receberia o conteúdo apontado pelo ponteiro, né? Então, esse é o significado dessa instrução aqui. Então, essa é uma forma da gente ler um parâmetro, ler uma variável, entendeu? Usando esses parênteses aí, você lê uma variável da memória. Ou uma constante. Depende do que tem nesse endereço aí. Se tem memória RAM ou se tem memória ROM. Juca, uma pergunta. Diga. Ele sabe que ele tem que buscar esse meu valor na memória porque eu estou usando o A. Se eu usasse um HL ou um BC, ele saberia que era aquele valor local. Não, isso serve para qualquer registrador. O que indica que é uma leitura de conteúdo de memória é o uso dos parênteses. Parênteses significa o que tiver no endereço apontado pelo valor que está aqui dentro dos parênteses. Tá? Então, carregue no registrador A o conteúdo da memória cujo endereço é o que está aqui dentro dos parênteses. Tá? Pode ver que lá de cima não tem parênteses, né? Se não me engano, eu teria que verificar, mas eu acho que tem umas instruções parecidas com isso aqui. Tipo load BC. Eu não tenho certeza se existe essa instrução, teria que verificar. Tá? Mas existem algumas coisas assim também para outros registradores. Teria que ver com calma. Teria que consultar a documentação do processador para saber quais instruções existem e quais não. Né? Bom, aqui a gente decodificou 3 instruções. O programa é grande. A gente poderia ficar fazendo isso aqui manualmente, mas já deu para pegar a ideia, né? Então,
eu tenho esse programinha já feito, um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava fazendo na mão esse processo só para a gente pular uma etapa. Então eu vou agora pular lá para o final. Tá? Então eu vou abrir eu vou abrir aqui eu tenho aqui o rotina em Assembly, vou jogar para cá e vou abrir ele, que já está um negócio mais ou menos feito, tá? Então tá lá, essa aqui é a transcrição do programa. Na verdade, no finalzinho ali, tem um pedacinho que falta a gente fazer ainda, tá? Então vamos terminar de fazer esse finalzinho só aqui, mas o grosso a gente já pulou, tá? Pra gente não perder tempo fazendo tudo isso aí. Agora esse finalzinho eu vou fazer rapidão, eu não vou ficar explicando muito não, eu vou só fazer e quem pegou o jeito da coisa vai entender o que eu tô fazendo, mas não vou ficar falando muito não. Vamos lá, F1 é a instrução... F1, pop AF. Pop AF é para manipular pilha. E é uma instrução de um único byte. Tá? Pop AF. Aí, DAF. D já decodificou lá em cima. D é o DEC A. Então, DAF6 é o primeiro próximo. Esse 3D é o decrementa o registrador A. Que em C seria o A menos menos. Ou então, que é a mesma coisa que A igual a A menos 1. Né? Decrementa o valor. C2. C2 é um jump. Um jump é como o go-to do C, que a gente não costuma usar, porque dizem que é ruim do ponto de vista de estruturação do programa, usar go-to, né? Existe, dá para usar, a gente evita, porque existem outras formas melhores de escrever código ao invés de escrever no go-to. Mas no assembly é go-to mesmo, só que não chama go-to, chama, no caso aqui JP, é jump, é um salto, né? Para ir para outro endereço de memória. Só que esse aqui é um salto condicional, ó. JPMZ é não zero. Então, se uma conta que fiz antes deu um valor que não é negativo, ou então uma comparação se dois valores são iguais deu diferente, também usa a mesma instrução para isso, aí ele faz o pulo, senão não pula, tá? Então if condição go to, else não faz go to, ou seja, não tem else. Então vamos lá. São 3 bytes porque tem um endereço. Então vai ser esse F9 e esse DA aqui. DAF678 aqui. Tá? E essa instrução é o jump. Pulo condicional, se não for 0 ou se for diferente, para o endereço DAF9. Tá? Olha que interessante, pulo não condicional para o endereço DAF9. E olha qual que é o endereço da próxima instrução DAF9. Esse pulo é idiota, não precisava ter esse pulo aqui. Nossa, isso é muito idiota. Não faz sentido, porque a próxima instrução é o DAF9. Não faz sentido você pular ou não pular para a próxima instrução, não faz diferença nenhuma. Já estamos otimizando o código do cara, né? Porque tem umas instruções desnecessárias, totalmente inúteis aqui. Enfim. A gente aprende refatoração de código também. Refatoração de código em assembly, exatamente. Então, 3A é essa instrução aqui em cima, ó, load A, conteúdo apontado pela memória, que é uma instrução de 3 bytes. Então, vamos lá, 3. DAF 9AB, aqui é C. Então, esse aqui e esse aqui, 3A eu tinha visto ali, deixa eu só dar um limpo aqui no fonte. Load A. Dá pra ler ainda, né? Então, esse aqui é uma carga que o conteúdo do A vai para a memória e não o conteúdo da memória vai para o A. Você vê que tá em outra ordem, né? Então
carregue na memória, cujo endereço é F240, o conteúdo atual do registrador A. Tá? Ele vai salvar o valor do A na memória. Então, bom, se ele vai salvar na memória, então esse endereço de memória necessariamente vai ter que ter memória RAM, né? Porque se fosse ROM não daria para escrever ali, né? Só na memória RAM que você consegue escrever. Beleza. Agora, o CD é a instrução call. O call é chamada de subrotina. Você dá o endereço do subrotina, chama, aí executa a rotina e quando termina a rotina ele volta e continua da instrução seguinte, tá? É igual a chamada de função em linguagem de alto nível, aqui é uma invocação de uma rotina. Então ela também tem dois parâmetros, que é o endereço da rotina. Então é call, a rotina do endereço 004D. Tá? Aí, o próximo endereço, DAF, o que mais? Bom, isso aqui é C, aqui é D, aqui é E. Então o próximo, o 13 é o F, DAFF. Instrução 13 é 3, incrementa DE. Então o registrador DE passará a ter um valor de mais 1. Né? Então, isso aqui, IncD. Aqui é. Agora, DAFF mais 1 é DB00. É o próximo endereço. Que é onde vai estar esse byte aqui. Estamos acabando. Só faltam 8 bytes. Acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 9 bytes pra gente decodificar esse programa inteiro. D5. Instrução D5. Push D. Joga para pilha, que é uma estrutura de dados em memória, o conteúdo do registrador DE. Então vai jogar para pilha. A pilha a gente explica depois, mas eu acho que bastante gente já deve conhecer, os programadores já devem ter alguma noção. Quem tiver um pouquinho de conhecimento de programação em C, por exemplo, já deve ter ouvido falar da pilha. DB01 é o próximo endereço, que é onde fica o opcode E11. O opcode E1 é a instrução POP-HL. E é também um byte só. Então, aqui, POP-HL. Aí o próximo endereço de memória é o endereço DB02, onde fica o F1. O opcode F1 é outro POP, que é outra manipulação de pilha. POP é para pegar da pilha. Push é para jogar na pilha e POP é para pegar da pilha. Então, POP AF. Lembrando que esse processo que a gente está fazendo manualmente, é chatinho de fazer manualmente, podia ter sido feito por um programa automatizado, né? Faria muito rápido isso aqui. Só que a ideia aqui é aprender, fazer na máquina. Entender o que acontece, né, quando você roda isso num programa. Exatamente. Ver o que o disassembler estaria fazendo por baixo dos panos. Aqui o 3D a gente já tinha decodificado lá em cima, a instrução decrementar A. Aí C2... C2 também. Tem ali JP e Z. É o jump condicional, né? Tem 3 bytes. Então, são 3 bytes até aqui. DB0... Bom, 4, 5, 6. Esse aqui é o 7. C9 ali. E vamos colocar aqui o jump condicional para o endereço DAEE. E aqui C9 é a instrução hatch. Hatch significa retorno de rotina. Então, essa aqui é a instrução hatch. E aqui é DB08, o endereço onde tem o 01. Essa aqui é a instrução hatch. E aí, tem que ver se alguém... Esse valor 01 aqui está logo depois de um hatch. O hatch é o retorno de rotina. Então isso aqui é o final do programa, entendeu? Então você vai chamar essa rotina para deslocar os caracteres para cima e quando chegar no C9 ele vai retornar para o seu programa que chamou a rotina. Então esse 01 aqui nunca vai ser executado, a não ser que alguém faça um jump para lá. Então a gente tem que ver se nesse programa tem algum jump para DB08.
Então vamos ver, a gente tem aqui um jump condicional para DAEE, que não é DB08. DAEE faz parte do programa? Faz, ó. DAEE é essa instrução aqui, ó. Essa linha aqui é para onde esse cara aqui vai pular condicionalmente, tá? Mas não é DB08, vamos ver. Call é para um outro endereço aqui. Esse jump aqui também não é DB08. Esse aqui também não. Não. DADB não. DAD3. DAD0. Ninguém nesse lugar aqui pula para DB08. Portanto, isso aqui não é código executável. Se fosse código executável, seria o código 01, que é load BC alguma coisa, precisaria de mais 2 bytes, e sabe-se lá o que tem nos próximos bytes, porque a gente não especificou aqui. Isso aqui não é uma instrução, isso aqui é dado. Será que esse dado é usado? Eu não vi ninguém usando ele também, DB08. Talvez isso aqui seja mais um erro do programa, mais um erro do livro, porque é totalmente desnecessário aquele byte ali. Totalmente desnecessário aquele byte. A não ser que eu não esteja vendo o que está acontecendo. Outra coisa que poderia ser removida, então. Poderia ser removido, sim. Eu vou fazer o seguinte, Legal. eu vou salvar esse programa aqui. E agora eu vou renomear, fazer uma cópia dele. Eu vou chamar de rotina 1 do RoadSec. Porque a gente vai fazer modificações nela. Tá? Vamos agora editar aquela rotina 1 roadsec.asp. Pronto, agora vamos começar a mexer nesse negócio aqui. Bom, primeiro que esse jump não faz sentido, mas então teoricamente, bom, isso aqui já poderia tirar, né? E esse jump condicional, ele é um jump condicional para DAEE, que é lá em cima. Vamos dar nome para isso aqui. Então, vou fazer assim. Eu vou dizer que isso aqui é label. Label DAEE, tá? E aí aqui em cima, DAEE, eu vou escrever label DAEE. Então, em programação de assembly, a gente costuma colocar umas labels assim, que é o tipo nome da rotina ou o nome de um pedacinho do programa, tá? Então você vai fazer um pulo para lá. Aí eu chamei de DAE porque eu não sei o que aquilo faz ainda, né? Esse call, eu já vou voltar nele, ele é especial, depois eu vou explicar o que ele faz. Jump para o DAF9, bom, label DAF9 e o DAF9 fica aqui, ó. Label DAF9. E é aquilo que eu estava te dizendo, né? Não faz sentido você ter uma instrução que é um pulo condicional que vai pular para a próxima instrução, ou se não pular, ele vai simplesmente seguir reto. Pulando ou não pulando, ele vai cair aqui. Então, essa coisa aqui, a gente poderia jogar fora já. Então, essa linha aqui não faz sentido. Com ela ou sem ela, acontece a mesma coisa. Tá? Tem mais alguém que pula para o DAF9? Não. Eu acho que não. DAF9. Não, mais ninguém pula pra cá. Ou seja, nem label precisa ter. Ficar DAF9 aqui normal. Sem label, porque ninguém vai pular pra cá. Eu realmente não sei o que passou na cabeça da pessoa que fez isso, mas simplesmente ninguém vai pular pra cá. Tá, vamos ver outros endereços que a gente tem aqui. A gente tem o endereço DAD3. DAD3 está aqui, então, label DAD3. Essa instrução aqui. E é aqui que a gente pula para ele. Tá. Como é um pulo incondicional, ele vai pular sempre, eu vou dar só um espacinho para a gente ter
referência lógica de acabar um trecho do programa aqui. Chegou aqui, ele pula de volta. Você viu que ele faz um loop aqui? Ele daqui, vem pra cá e volta. Né? E quando que ele vai sair desse loop? Ele vai ficar rodando um loop aqui. Roda essa instrução, depois essa, depois essa, depois essa e volta pra cá. Ele só vai sair desse loop quando essa condição aqui, jump Z, for verdadeiro. Aí ele vai pular para outro lugar, que é o DADB. Aí vai pular para cá. Então estamos só estruturando o nosso código, né? Tá. Só para a gente conseguir visualizar melhor as estruturas do loops, né? DAD0. Cadê o DAD0? O DAD0 tá aqui, ó. Essa linha aqui tem um jump para DAD0. Então, também tem um label lá. Esses labels poderiam ter nomes, né? É que a gente não sabe ainda o que eles fazem, então a gente está sempre chamando de label e o próprio endereço, só para a gente saber quais são os pontos de bifurcação do programa, né? Onde que ele faz loop e etc. Tá. Essa estrutura é muito comum, você ter um decremento registrador e depois um jump condicional com Z aqui, jump C0. Então ele decrementa o A. Então o registrador A tem um valor lá, vamos supor que o valor seja 3. Então a primeira vez que ele der um decrementar, vai passar a valer 2. Quando ele chega aqui, 2, o valor 2 é igual a 0? Não, então não pula. Aí ele vai fazer essa outra instrução e fazer outras coisas. Se ele chegar a rodar isso aqui de novo, decrementar, o A vale 1, decrementou, passou a valer 0. Quando passou a valer 0, chegou aqui, é 0, então pula. Então ele não vai executar o load DC 28, porque ele vai pular direto lá pro DAD0, vai pular aqui, ó. Tá? Então esse aqui é um tipo um if, em linguagem de alto nível seria A menos menos, né? Decrementa. E aí depois, se A for igual a 0, go to label DAD0. Entendeu? Isso aqui tá, essas duas linhas aqui em assembly correspondem àquelas duas linhas em C ali, né? E aí teria essa label aqui, para onde ele vai, o go to vai para lá, né? Agora vamos ver o que são esses F231 aqui, tá vendo? Isso aqui é uma variável. Essa variável que está na memória RAM é, na verdade, um parâmetro daquele programinha. Qual que é o valor F231 em decimal? Vamos usar a calculadora aqui. Vou botar lá hexadecimal. Vou digitar F231. E aí, em decimal, o valor é 62001. 62.001. Então, 62.001. O programinha aqui, ele tem... Volta aqui para minha câmera, grandona aqui. Então, se a gente olhar aqui na descrição, está dizendo que o endereço 62.000 contém a coordenada vertical, ou seja, o Y, né, correspondente ao canto superior esquerdo da zona no interior da qual os caracteres serão deslocados. No modo de vídeo 1, tem vários modos de vídeo de operação desse computador, né, mas o modo de vídeo 1 é uma certa resolução, né? Ele tem 32 linhas na tela. Então, esse valor pode ser qualquer valor entre 1 e 32. Então, na primeira linha, é o valor 1, e 32 seria a última linha da tela, né, de modo texto. E, nesse mesmo modo de vídeo 1, ele tem 24 caracteres de largura na tela. Então, 24 de largura e 32 linhas de altura. Então, o endereço 62.001 da memória RAM contém a coordenada horizontal correspondente ao canto superior esquerdo dessa mesma zona. E aí tem mais duas variáveis, mais dois parâmetros, que é no endereço 62.002 e no 62.003, que é também a mesma coisa, é o Y e é o X, né? Ou seja, é a linha e a coluna
do outro canto desse retângulo. Então você tem um retângulo na tela, e esse retângulo na tela tem um ponto que define o topo esquerdo e outro ponto que é a parte de baixo do lado direito. Com esses dois pontos você define um retângulo. E é o conteúdo desse retângulo da tela que vai ser rotacionado por essa rotina, que vai fazer o scroll de uma linha. Todo o resto dos caracteres que estão fora dessa região não serão manipulados, vão ficar paradinhos. Só vai rotacionar, só vai dar o scroll dentro dessa janelinha, tá? E então é isso, você tem 4 parâmetros para a função. É como se fosse uma função em C lá que tem a função scroll para cima, que tem o primeiro parâmetro é o y1, segunda variável é o segundo parâmetro o x1, depois o y2 e depois o x2. Né? É o yx dos dois pontos que definem o retângulo. E agora volta lá para o terminal. Então esse 62001 é a variável. Peraí, o primeiro era o y, o segundo era o x. Então isso aqui é o x1. A variável x1. Tá? E os outros números, que é o 62.002, 62.003 e o 62.000, são as outras variáveis. Então vamos escrever aqui, na linguagem de assembly, um statement dizendo que y1 EQU é equals, né? Igual a 0x F2 30 F230 é 62.000. Aí x1 EQU equals, né? Igual 0x F231, que é aquele que a gente calculou agora, que é o 62.001. É a variável x1, o parâmetro x1, né? Aí y2 e o x2 são outras duas variáveis. Equals 0x F232 e aqui 0x F233. Ou seja, você tem 4 endereços da memória RAM cujos bytes são os parâmetros da rotina. Então, antes de chamar essa rotina, o que você tem que fazer? Você tem que escrever nesses endereços da memória os parâmetros que você quer e depois fazer uma chamada para o endereço DAC0, que é onde está a rotina. Isso vai executar a rotina e fazer a rotação. Né? E agora que eu tenho o x1, esses nomes simbólicos para esses endereços, eu posso substituir eles no código-fonte aqui. Então eu posso dizer que não é load A endereço F231, é load A x1. Né? X1 é F231, né? Então, x1. Então carregue no registrador A o conteúdo da variável x1. Então, a partir dessa linha do código, o registrador A vai ter o valor da variável x1. E ali são os endereços. Ali no topo eu estou dizendo quais são os endereços que eu aloquei na memória para armazenar essas variáveis, esses parâmetros. Então, onde mais que eu tenho F2, 3, alguma coisa? Deixa eu apagar esse comentário aqui. F230 é o Y1. Então, bota aqui, ó, Y1. Então, carrega no registrador A o conteúdo da variável Y1. F233 é a quarta variável, que é o X2. Então, X2. E F232 é a penúltima variável, é o Y2. Tá? Beleza, então agora o nosso programa está começando a ficar com uma cara interessante. Vou salvar aqui. Vamos ver o que é esse call 004A. Porque pode ver que aqui ele está fazendo uma chamada de subrotina, só que essa subrotina está no endereço 004A, que não faz parte do nosso programa. Nosso programa vai nessa faixa de endereços aí do DAC0 até o DB alguma coisa lá. Então o 000 alguma coisa é lá no começo da memória. Não tem nada a ver, entendeu? Ele está chamando alguma coisa que já estava no computador. O que já estava no computador? A BIOS. A BIOS do MSX,
que é um chipzinho de EPROM lá, que tem já um programa pré-instalado no computador, ela tem rotinas auxiliares que são fornecidas para os programadores que queiram desenvolver programas, não terem que refazer tudo do zero. Então tem coisas que, assim como o livro tem rotinas úteis que você pode usar, a própria BIOS fornece rotinas úteis que você pode usar. Como é que a gente faz para saber qual rotina da BIOS é essa 004A? Bom, a gente pode procurar na internet, né? Vamos procurar aqui MSX BIOS Routines, BIOS, né? Rotinas, BIOS Calls. Aqui eu tenho a listagem das chamadas de BIOS do MSX. O modelo MSX1 tem vários padrões, né? O MSX ele começou com um padrão chamado MSX1 e depois de um tempo lançaram um padrão atualizado com mais características de hardware e de software. Mas a gente vai ver aqui no MSX1, que eu acho que é o mais básico de tudo, tem aqui as rotinas. Então, ó, endereço 000 é uma função que testa a memória RAM. O endereço 008 faz outra coisa, tá vendo? E tem esses nomes aqui e os endereços. Vamos procurar lá o 00, o que era? 4A? 004A. 004A é a rotina RDVRM. RDVRM é Read VRAM. Read the contents of VRAM. V é vídeo e RAM é memória RAM mesmo. Então, essa rotina RDVRM da BIOS é para você fazer a leitura do conteúdo da memória RAM de vídeo. Faz sentido, né? A gente vai ler o conteúdo da RAM de vídeo porque a gente quer saber o que está escrito na tela para copiar escrito na tela em outra parte da tela. Então, provavelmente esse programinha vai ler um pedaço da memória RAM de vídeo para pegar um pedaço de uma linha e depois escrever em outro endereço da memória RAM o mesmo conteúdo para jogar, fazer scroll, né? Pode ver que essa rotina RDVRM está debaixo dessa seção rotinas de VDP. VDP é o Video Display Processor, que é o chip de vídeo que gerencia os gráficos do MSX, né? Vamos só verificar qual que é o horário, quanto tempo mais a gente tem no dia de hoje para esse bate-papo, para ver se vai dar tempo da gente avançar mais ou se a gente não vai conseguir chegar no final dessa análise, né? Quanto tempo mais a gente tem? Faltam 5 minutinhos, cara. 5 minutos. Infelizmente. Bom, fica de lição de casa, então, fazer o resto da análise. Mas nesses 5 minutinhos, vamos ver até que ponto a gente consegue chegar. Então, 004A é read VRAM. Então, vamos colocar aqui call read VRAM, né? Eu posso até escrever read VRAM. Posso dar um nome sem ser abreviado, né? E aí eu boto lá em cima read VRAM equals aquele valor lá, 0x004A. Então, tem mais algum lugar que ele faz 004A? Tem, aqui. Então aqui vai ser um call para read VRAM. Aqui também, call read VRAM. Mais algum lugar? Não. Então, beleza. Essas são as chamadas para read VRAM. Tem algum outro call? Tem um call para o 004D. 004D é outra rotina que, naturalmente, é write VRAM, que é escreve dados na memória da RAM de vídeo. Então, vamos fazer a mesma coisa. 004D é write VRAM. Tá? E a gente tem que botar lá em cima, copiar essa linha aqui e escrever write. Isso eu posso dizer que ele está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, Juca?
Eu acabei de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, assim. Ah, não. Entendi o que você disse. O código assembly, sim. Ele tá copiando, ó. Ele lê da VRAM alguma coisa e aí depois escreve. Onde que ele escreve, aí a gente tem que ver essa aritmética que ele faz aqui. Ele faz algumas contas para calcular um novo endereço e escreve lá. Ó, F240, write VRAM. Então, se eu for ver a rotina read VRAM e a write VRAM, elas têm parâmetros. E os parâmetros são o conteúdo de alguns registradores. Então, como input da read VRAM, tem o registrador HL, que é o endereço de onde deve ser lido. Então, vai ler do endereço contado pelo registrador HL. E o resultado é armazenado, o valor lido é armazenado no registrador A. Tá? E já a write VRAM faz o contrário. Pega o endereço também no HL, só que o que tiver no A é o que vai ser escrito lá. Tá? Então, basicamente, o A é o valor e o HL é o endereço. Então, aqui, a gente pode ver que ele está carregando no registrador A um valor que vem daqui, desse endereço, dessa variável F240, mas o que é que ele está carregando no A? É o valor que vai ser escrito na VRAM. O caractere de texto que vai ser desenhado na tela. Que ele deve ter lido de outro lugar já. Tá? De onde que ele leu? Ele leu aqui, ó. Ele fez um read VRAM e armazenou a coisa que ele leu no A. Então esse F240 é uma variável nossa que a gente pode dar um nome para ela. F240 é... Opa! F240 significa... Vou até escrever aqui. Um caractere. Tá? Na verdade, eu não devia ter feito isso. Eu devia ter feito assim. EQU char. Tá. Eu vou copiar e colar isso aqui lá para cima. Então aqui eu tenho mais um endereço de memória, tá? O endereço F240 é uma variável no meu programa, que o nome da minha variável é char, que é o caractere copiado da memória de vídeo. Quando você vai fazer um deslocamento, você vai ler o que está escrito na tela e pegar essa coisa, guardar na variável char, aí você vai calcular qual que é o endereço equivalente a essa coordenada na linha de cima. Você vai ter que provavelmente subtrair 32. Porque subtrair 24, porque tem 24 caracteres por linha. Então 24 posições de memória antes é onde está a linha de cima. O caractere na linha de cima. Toda vez que você subtrai o tamanho da linha, você pega o endereço do caractere de cima. Então ele vai pegar esse endereço, subtrair 24, aí ler da variável char de novo qual era o caractere que eu tinha lido e setar os parâmetros lá da função da BIOS para escrever na VRAM e o caractere é deslocado para cima. Entendeu? Então o negócio você vê que é minucioso, né? Byte por byte ele vai fazer um loop para fazer tudo isso. Esse monte de jump condicional que ele está fazendo aqui, a gente não vai analisar em detalhe agora porque não vai dar tempo, mas esse monte de jump condicional, esses loops, basicamente é para fazer a iteração da tela toda, da última linha da última linha daquela janela, ele vai pegando um caractere por vez, copiando para a linha de... Não, peraí, se ele vai rodar para cima, ele tem que fazer da primeira primeiro. Ele vai pegar a segunda linha e copiar para a primeira. Depois ele vai pegar a terceira e copiar para a segunda. Depois a quarta e copiar para a terceira. Depois a quinta, né? Até a última para a penúltima. E depois talvez ele limpe a última. Não sei. Ele deve limpar a última. Ele deve ter um código aqui para colocar um valor em branco na última, talvez. Né? Então, assim, esses valores aqui, ó, 20 em hexadecimal é 32. 32 é o tamanho de uma linha. É a quantidade de caracteres de uma linha, né? 32 por 24.
Então, faz todo sentido ter um 32 aqui, porque o BC é o que ele vai usar para somar uma linha ou para subtrair uma linha. A gente pode até ver onde está essa subtração. Provavelmente ela está aqui, ó. Aqui, ó. SBC. SBC é uma subtração. Subtrai do HL o valor do BC. Só que o BC já estava lá com 32. Então o HL é um endereço de onde ele leu, subtrai o BC, ou seja, tira 32, vai ter o endereço da linha de cima, né? E assim por diante. Então a gente não leu o código-fonte inteiro, mas já deu para ter uma noção. A gente saiu de um bloco de bytes num livro de software proprietário e a gente conseguiu fazer mais ou menos tatear o que significa. Se a gente tivesse mais tempo, daria para analisar ele inteiro, né? Mas ficaria maçante também. Isso fica de lição de casa pro pessoal. Sabe uma coisa que eu posso fazer? Eu posso abrir um repositório no GitHub e hospedar esse código aqui. Aí vocês colocam na descrição do vídeo aqui embaixo, né? Aí o pessoal pode dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, vai ter o link lá do repositório para vocês poderem a gente pode mandar o arquivo lá no Discord também. Pode mandar o arquivo lá no Discord também. Repositório lá. Perfeito. Manda o URL do repositório Git. E, bom, para terminar, eu queria convidar o pessoal a se inscrever no Happy Hacking Videoblog, que é o meu canal de vídeos no YouTube, que é onde eu faço esse tipo de coisa. Vídeos parecidos com esse, né? Eu costumo fazer lá. Então, quem quiser esse tipo de conteúdo, sejam bem-vindos, dá o like lá e se inscreve. O canal é bem legal, eu recomendo, pessoal. O Juca, cara, brigadaço por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Eu acho que, cara, foi uma explosão de conhecimento aí. Acho que até para quem já conhece, já programa em Assembly, acho que conseguiu absorver bastante coisa. Aprendeu a refatorar código, aprender a traduzir código, usar a tabelinha para contagem de bytes, enfim, muita coisa legal. Pessoal, se vocês se perderam em algum momento, cara, volta o vídeo, vai acompanhando, vai tentando fazer o passo a passo, porque a Assembly é uma linguagem muito bacana para se aprender, principalmente se entender. Assiste em 75% da velocidade, né? É uma boa, o YouTube tem essa opção. Ô Juca, quer deixar uma dica pra galera? É isso, cara. Assembly não é difícil, requer muita paciência e requer assim, conhecimento do hardware. Então você vê um número, você fala, o que esse número significa? Depende do contexto, depende do hardware, entendeu? No caso aqui, a gente sabe que isso aqui é um programa de Z80 para MSX. Então a gente sabe que a gente pode consultar a documentação da BIOS do MSX. Se isso aqui fosse um programa de Z80 para um outro computador, não faria o menor sentido olhar a documentação da BIOS do MSX, entendeu? Então, assim, conhecer o hardware e a documentação da BIOS e assim, quais são os que são usados na máquina, porque aqui no caso a gente não tá mexendo ainda direto no hardware, porque essa função da BIOS faz pra gente o acesso, né? Mas se você quiser de fato desenhar alguma coisa na tela do MSX sem ter que usar a rotina da BIOS, por exemplo, aí você teria que fazer os acessos, escrita de porta, tem alguns endereços lá que tem dispositivos de hardware mapeados nesses endereços, onde está o chip de vídeo em si. E aí você pode mandar comandos direto para o chip de vídeo para manipular as cores da tela, o conteúdo da tela, a resolução da tela, todas essas características do hardware, você pode ler a documentação do chip. Só que aí você vai ter que pegar o datasheet, que seria a documentação lá do fabricante do chip processador de vídeo que é usado no MSX, tá? E aí vai ter que ler a documentação daquele chip para entender o que cada comandinho, o que cada valor numérico lá significa no protocolo daquele chip. Então é um negócio que dá para aprender, mas tem que ter muita paciência e ser rigoroso, entendeu? Ter essa determinação de ir um passo de cada vez. Boa.
Bom, pessoal, é isso. Mestre Juca já deixou o conselho para vocês, já deixou a dica, o caminho das pedras. Agora não tem desculpa para não praticar e não aprender assembly, hein? A gente vai ficar por aqui. Esse Road Second Home acabou, mas não fiquem tristes, porque quarta-feira que vem tem mais e eu espero vocês aqui. Beleza? Valeu, galera!